Neste vídeo vamos explorar o tópico de quantos exercícios deves fazer por grupo muscular, por sessão e por semana. Vou fornecer algumas diretrizes gerais, mas também dar-te conhecimento suficiente para tu poderes tomar decisões inteligentes e adequadas para ti. E certifica-te que ficas até ao fim, porque é onde eu vou dar diretrizes específicas para os principais grupos musculares. Um dos maiores erros que eu vejo no ginásio é a malta a fazer demasiados exercícios para o mesmo grupo muscular na mesma sessão. Eu também fui culpado disto, logo no início quando comecei a treinar, principalmente no que toca a treino de braços. Talvez porque eles sempre foram um ponto fraco meu e a minha mentalidade na altura era mais volume igual a mais hipertrofia. Se virem aí esse mega treino de pull, eu fiz 4 séries de 3 exercícios de bíceps. De bíceps, malta. Isso é uma barbaridade autêntica e completamente desnecessária. É verdade que ter alguma variação de exercícios no plano vai ser benéfico e temos aqui dois conceitos que apoiam esta ideia. Primeiro, o conceito de hipertrofia preferencial, que é a noção de que diferentes exercícios vão trabalhar diferentes zonas, ou seja, diferentes conjuntos de fibras do mesmo grupo muscular. Por exemplo, um supino plano com halteres, o trabalho vai ser feito principalmente pelas fibras das porções média e inferior do peitoral. Mas se utilizares uma inclinação do banco, principalmente se ela for acentuada, este trabalho já vai ser feito principalmente pelas fibras da porção clavicular, ou seja, da zona mais superior do peitoral. O segundo é o conceito de hipertrofia regional. Ou seja, a noção de que diferentes exercícios vão estimular diferentes regiões do mesmo conjunto de fibras musculares, ou seja, diferentes zonas do seu comprimento. Este estudo, por exemplo, comparou agachamentos na Smith Machine com leg extensions e, apesar de, no final, o ganho de massa muscular ter sido igual entre os dois exercícios, verificou-se que os agachamentos na Smith Machine resultaram numa hipertrofia mais acentuada da região proximal do vasto externo, ou seja, da região deste músculo dos quadríceps que está mais próxima da bacia, enquanto as leg extensions resultaram numa hipertrofia mais acentuada nas zonas distais do vasto externo, ou seja, nas zonas mais próximas do joelho. Por isso, sim, ter alguma variação de exercícios vai resultar num crescimento mais completo do músculo. No entanto, nós não precisamos de muita variação por sessão para maximizar o estímulo que damos a determinado músculo. Aliás, muita variação até vai acabar por ser contraprodutivo. E agora tu perguntas, ok, mas quantos exercícios é que eu devo fazer ao certo? E isto vai depender principalmente de duas coisas. Em primeiro lugar, da quantidade de volume que tu tens para fazer nessa sessão, ou seja, do número de séries de trabalho que tens para fazer. Em segundo lugar, do número de funções e também divisões anatómicas do grupo muscular em questão. Vamos por partes. Vou contextualizar esta discussão para aquilo que eu acho ser a melhor maneira de treinar para maximizar ganhos, que é treinar cada grupo muscular pelo menos 2 vezes a cada 10 dias, fazer cada série de trabalho bem próximo da falha, ou seja, ali no máximo 3 repetições da mesma, com uma execução técnica, amplitude e controle espetaculares em cada repetição de cada série e descansando bem entre elas. Assumindo que é assim que treinas, o estímulo que tu retiras de cada série vai ser uma coisa bruta. E isso significa que a fadiga gerada por cada uma delas também vai ser alta. Isto tudo junto significa que por sessão, e existe alguma literatura que indica isto mesmo, o número de séries produtivas que tu consegues fazer por grupo muscular não vai ser muito alto e vai estar ali entre as 3 e as 10. A partir das 10, mais ou menos, e assumindo que treinas como eu disse há bocado, os músculos já vão estar de tal maneira fatigados que, mesmo que tu continues a fazer séries atrás de séries, o estímulo que tu retiras de cada uma delas vai ser bastante fraco. No entanto, vais continuar a adicionar fadiga. E lembra-te que este 10 é um máximo e que muito provavelmente vais andar ali se calhar entre as 5 e as 8 séries produtivas por grupo muscular por sessão. Isto significa que se fizeres 2 a 3 séries por exercício, tu não vais conseguir ter mais de 3 exercícios por grupo muscular nessa mesma sessão. E eu sou da opinião que, de uma forma geral, entre 1 a 3 exercícios por grupo muscular por sessão vai ser o mais adequado. Sendo que 3 exercícios eu só costumo utilizar, em alguns casos, e para malta intermédia a avançada. Ou seja, 1 ou 2 exercícios por grupo muscular por sessão vai ser o suficiente para a maioria das pessoas que está a ver este vídeo. Parece pouco, eu sei. Mas se treinares como eu disse há bocado, vais ver que é o suficiente. Agora, com isto em mente, vamos ao segundo ponto, ou seja, o número de funções e divisões do grupo muscular. E atenção que esta consideração vai ter muito mais implicações na escolha do número de exercícios que tu fazes por semana e não tanto por sessão. Nós temos diferentes tipos de músculos no que toca à orientação das fibras musculares. Isto na realidade é um pouco mais complexo, mas para propósitos práticos eu vou separar os músculos em 2 categorias. Temos músculos cujas fibras correm todas em direções muito semelhantes, desde a origem até à inserção, e por isso trabalham todas mais ou menos no mesmo sentido. Pensa nos bíceps, por exemplo. Mas também temos músculos que têm fibras que correm em várias direções e que, por essa razão, vão precisar de mais variação para serem completamente estimulados. Pensa, por exemplo, no peitoral, que como tem pontos de origem aqui na zona abdominal, ao longo do externo e também na clavícula, e apenas um ponto de inserção no húmero,
vamos ter fibras que correm mais ou menos na horizontal, a maior parte delas, mas também vamos ter fibras que correm mais de baixo para cima e outras de cima para baixo. No primeiro caso, os bíceps vais precisar de menos variação porque qualquer exercício vai estimular muito bem todas as fibras. Por outro lado, no caso do peitoral, vais precisar de mais variação para estimular o músculo todo. Para além do peitoral, o grande dorsal é o outro músculo que também apresenta estas 3 divisões anatómicas e que por isso também vai precisar de mais variação. Em segundo lugar, temos as funções do músculo, ou seja, as ações musculares, que muitas vezes está ligado ao número de articulações nas quais ele atua. Quanto mais funções ele tiver, à partida mais variação vai precisar. E, mais uma vez, esta é uma consideração que vai ter mais implicações no número de exercícios que tu escolhes por semana e não tanto por sessão. Os posteriores da coxa, por exemplo, atuam em 2 articulações, tendo uma função em cada uma delas. Fazem a extensão da bacia, mas também a flexão do joelho. Por isso, tu vais precisar sempre de, no mínimo, 2 exercícios para estimular completamente o músculo. E atenção que estes 2 exercícios não precisam de necessariamente estar na mesma sessão. Por outro lado, temos os bíceps, mais uma vez, que têm apenas uma função que é a flexão do cotovelo e por isso não vão precisar de muita variação para tu estimulares completamente. Por último, também importa falar sobre o perfil de exercício, que é uma variável que está bastante ligada ao conceito de hipertrofia regional. Os exercícios podem colocar mais tensão quando o músculo está mais alongado, numa posição média ou então numa posição de maior encurtamento. Por exemplo, temos exercícios como a X-Squat ou os agachamentos na Smith Machine que permitem trabalhar os quadríceps na sua posição de maior alongamento. Temos exercícios como a Leg Press que trabalha os quadríceps na sua posição média e também temos exercícios como a Leg Extension que trabalha os quadríceps na sua posição de maior encurtamento. Regra geral, nós queremos dar um pouco mais de ênfase a exercícios que trabalham os músculos nas suas posições média e de alongamento, porque isso parece ser especialmente importante para a hipertrofia, mas também não queremos negligenciar a posição de maior encurtamento. Tal como o ponto anterior, este também vai ter muito mais implicações na escolha do número de exercícios que tu fazes por semana e não tanto por sessão. Juntando isto tudo numa recomendação, regra geral, entre 2 a 4 exercícios por grupo muscular por semana vai ser o ideal para a grande maioria das pessoas, na minha opinião. Agora, antes de dar conselhos práticos de forma individual para os principais grupos musculares, quero deixar aqui 4 notas. Primeiro, grupos musculares que são trabalhados de forma indireta noutros exercícios, à partida não vão precisar de tanta variação. Exemplo, o deltoide anterior, que é trabalhado em todos os movimentos de press e também de fly, principalmente se houver inclinação do banco. Depois, o deltoide posterior, que é trabalhado em exercícios de remada para upper e mid back. E também os bíceps e tríceps, que são trabalhados em todos os movimentos de pull e push, respectivamente. Segundo, o único grupo muscular onde estas diretrizes de 1 a 3 exercícios por sessão e 2 a 4 por semana não se vai aplicar ou não se pode aplicar 100% das vezes são as costas. Isto porque as costas não são um grupo muscular, apesar de nós nos referirmos a elas como tal. São vários. E apesar de haver algum overlap nas funções de cada um deles, vamos precisar sempre de mais variação para cobrirmos tudo, ou pelo menos quase tudo. Terceiro, não deves tentar cobrir todas as funções e ângulos e dar ênfase a todas as posições de comprimento na mesma sessão. E também não precisas de o fazer durante a semana de treino. Podes fazê-lo, mas o mais importante é cobrir a maioria destas coisas ao longo da semana ou microciclo de treino e, mais a médio e longo prazo, certificar-te que não negligencias nada. Por exemplo, no caso do peito, podes começar com 2 sessões por semana. Numa delas fazes um exercício de press horizontal e outro de press inclinado e na segunda sessão fazes apenas um exercício de press horizontal numa máquina convergente. Neste exemplo, não tens exercícios que trabalhem o peitoral na sua posição de maior encurtamento, nem tens nenhum mais específico para aquelas fibras inferiores, ou seja, aquelas que vão de baixo para cima. Mas não há problema, porque depois de estares várias semanas a progredir estes exercícios, o que tu podes fazer é trocar 1 a 2 deles por variações que introduzam estímulo nestas áreas. Quarto, o número de exercícios que tu escolhes por semana vai ser bastante influenciado pelo equipamento que tens disponível. Tens que te certificar que tens sempre 1 a 2 bons exercícios de sobra para, quando alguns dos exercícios que estás a utilizar agora ficarem estagnados ou começares a sentir algum desconforto articular por causa deles e os quiseres trocar, teres opções viáveis para fazer essa troca. E aqui, caso estejas bastante limitado em termos de equipamento, podes pensar em repetir o mesmo exercício em 2 sessões na semana. Se o fizeres, pensa em utilizar rep range diferentes. Isso é algo que eu faço para os meus posteriores, neste momento, porque estou bastante limitado em termos de equipamento. Tenho uma leg curl deitado à segunda-feira para 8 a 12 reps e depois na sexta-feira para 12 a 16. Por último, vamos a recomendações mais específicas para os principais grupos musculares. Por semana, 2 a 4 exercícios, dar prioridade a exercícios de press e tentar cobrir pelo menos 2 dos 3 ângulos possíveis, inclinado, horizontal e declinado. Por sessão, 1 a 2 exercícios acho que vai ser o sweet spot para a maioria das pessoas, se bem que 3 também pode ser uma opção viável em alguns casos. E aqui tu queres evitar redundância na escolha dos exercícios. Não faz muito sentido, por exemplo, ter um supino plano com barra seguido de um supino plano com halteres. Para ver alguns exemplos práticos de programação do treino de peito em diferentes splits, vou deixar aqui um vídeo que tu podes ver a seguir e vai aparecer mais ou menos aqui.
Por semana eu aqui vou colocar 3 a 5 exercícios. O meu conselho é teres pelo menos um pull down para dorsal, uma remada para dorsal e uma remada para mid, upper back e deltoide posterior. Em relação ao dorsal, mais uma vez tentar cobrir pelo menos 2 dos 3 ângulos possíveis. Por sessão, entre 1 a 3 exercícios e tentar mais uma vez evitar redundância, principalmente no que toca a treino de dorsal, ou seja, no caso das remadas, não escolher 2 remadas em que tu fazes exatamente no mesmo ângulo. Um exemplo seria, para a primeira sessão, um pull down vertical para dorsal, mais uma remada feita assim mais ou menos na diagonal, também para o dorsal, mas para uma divisão diferente, e a acabar com uma remada para mid, upper back e deltoide posterior. Para a segunda sessão, incluías uma remada para a dorsal, para a divisão que falta, e também um pull down para upper back. Por semana, 2 a 4 exercícios, sendo que 1 a 3 seria padrões de agachamento ou leg press e 0 a 2 mais para o reto femoral, leg extensions, CC squats. Para além disso, também tentar cobrir pelo menos 2 das 3 posições de comprimento. Por sessão, 1 a 3 exercícios, sendo que, na minha opinião, 1 a 2 vai ser o sweet spot para a maioria e tentar evitar redundância na escolha dos exercícios. Por exemplo, evitar colocar uma X squat e agachamentos na Smith Machine na mesma sessão. Um bom exemplo de distribuição seria, por exemplo, fazeres a X squat num determinado dia e depois no segundo dia fazeres a leg press mais a leg extension. 2 a 4 exercícios por semana, se bem que aqui acho que 2 a 3 vai ser o mais adequado, vai ser o sweet spot para a maioria das pessoas. Ter ali entre 1 a 2 exercícios de hip hinge, ou seja, os RDLs, good mornings, etc. Mais 1 a 2 padrões de leg curl. Por sessão, 1 a 3 exercícios, sendo que mais uma vez 1 a 2 acho que vai ser o sweet spot para a maioria. E aqui vais ter 0 a 1 padrões de hip hinge e 0 a 2 de leg curl. Uma opinião pessoal aqui, colocar RDL e leg curl sentado na mesma sessão pode não ser a melhor ideia, porque são 2 exercícios que trabalham os posteriores na sua posição de maior alongamento e por isso a quantidade de dano resultante dessa sessão provavelmente vai ser muito grande e tu vais demorar muito tempo a recuperar da mesma. Um exemplo de uma boa sessão seria RDL e leg curl deitado numa primeira sessão e depois uma leg curl sentado na segunda sessão da semana. Na minha opinião, são músculos que não precisam de muita variação, principalmente os bíceps. Por isso, por semana teríamos aqui 1 a 3 exercícios. Em termos de bíceps, um com o braço atrás do tronco, o outro com o braço à frente do tronco. Em termos de tríceps, um em que fazemos a extensão com os braços ao lado do tronco, outro em que fazemos a extensão com os braços mais ou menos ao nível da cabeça. Por sessão, 1 ou 2 exercícios vai ser mais do que suficiente. Acredito mesmo que não há necessidade nenhuma de fazer 3 ou mais exercícios para estes grupos musculares na mesma sessão. Agora que já sabes quantos exercícios deves fazer por grupo muscular, por sessão e também por semana, clica aqui nesta playlist onde eu te mostro quais são os meus top 2, top 3 de exercícios para os diferentes grupos musculares.